Salut! Ça va? Hoje nós vamos fazer uma live sobre expressões francesas. Eu já vou chamar aqui a Lorena. Salut! Eu vou chamar aqui a Lorena, que é a nossa convidada de hoje, para expressões francesas. Vai ser muito legal. Vocês vão sair daqui sabendo falar como os franceses. A gente vai dar várias dicas de como fazer isso. Salut! Olá, Salut, tudo ça bem? va? Tudo Tá bem? bem. Pra quem não me Então, conhece, quer se perdão. apresentar, Lorena? Sim, pra quem não me conhece, meu nome é Lorena. Eu fiquei conhecendo a Gabi no intercâmbio que eu fiz lá na França, né? Coincidiu, eu dei a sorte de fazer intercâmbio na mesma época que a Gabi, pro mesmo lugar. Então a gente ficou se conhecendo lá. E é isso, gosto desse universo de intercâmbio. Não foi meu primeiro intercâmbio, foi meu segundo. Também já fui pro Canadá. E é isso, sou apaixonada também por francês, por cultura francesa, por tudo isso que envolve essa esfera de cultura, de idiomas, de novidades, de viagem. Acho que é isso, né? Foi uma boa apresentação. Bom, então também vou me apresentar, né? Sou Gabriela, fiz intercâmbio na França para Montpellier em 2018. E foi lá onde eu conheci a Lorena, né? E aí eu quero falar da minha experiência. Quando eu fui para a França, eu não sabia, eu pensei que eu sabia muito francês, mas eu sabia o francês que eu aprendia nos livros, nas escolas. Salut, pessoal! Para quem está entrando, a gente está fazendo uma introdução aqui para falar sobre as expressões francesas. Então, eu estava dizendo que quando eu fui para a França, eu pensei que eu sabia muito francês, mas na verdade faltava muito o vocabulário da rua mesmo, de como os franceses falam. Então, gírias e expressões. E aí isso acabou dificultando no começo o meu entendimento do que eles falaram, do que eles falavam. Isso também aconteceu com você? Acho que um pouco. E eu não sei, eu gosto de tentar falar o mais parecido possível. É claro que não vou me passar por francesa, mas a gente tenta adequar o nosso vocabulário, o nosso discurso para passar o mais despercebido possível. E eu senti, às vezes, que uma palavra que eu usava, eles ficavam tipo, não é que tá errado, mas não é como eles falariam. Daí você já entrega que você não é dali. Eu senti um pouco disso também. Algumas expressões, a gente vai falar mais disso, que eu sabia de um jeito e eles escolhiam falar de outro. Acho que é importante a gente fazer isso para tentar ficar o mais parecido possível. Sim, esse é um problema, um grande problema das escolas, que eles ensinam a gente a falar de um jeito que normalmente as pessoas só veem em livros e elas acham estranho, como se a gente falasse muito formal, se a gente fosse conversar com o francês mesmo, né? E aí isso é um problema. É, alguém falando mesóclise aqui em português, alguma coisa assim, né? Sim. Então, você já quer começar falando das expressões? Oi, Sofia, Podemos ça va? começar. Oi, Podemos Fábio. começar, sim. Então vamos começar. Eu, eu só queria comentar que é também uma linguagem que está sempre se renovando, né? Porque, igual você falou, é de como as pessoas falam no dia a dia. Então, sempre, se a gente pensar em português, as gírias de um ano passado talvez não sejam mais as de hoje. Então, é uma coisa também que está sempre se renovando. A gente teria que ficar sempre em contato para estar sempre o mais a jour em dia possível. Mas eu acho que Sim. eu vou começar pelo começo, assim que eu cheguei lá na França, a minha host foi me buscar e aí ela falou assim, ça été? E aí eu falei, o que você tá falando? Não consegui entender. Ça a été? E eu não entendi o que ela queria dizer. E ela queria dizer, tipo, foi tudo bem? Deu tudo certo com a viagem, né? Eu tinha acabado de chegar de viagem e ela queria saber se tinha, sei lá, passado tudo bem. E eu não consegui entender o que ela queria dizer. Aí, na hora que eu perguntei, eu imagino que ela já deve ter pensado, vixe, essa aí não sabe nada de francês, né? Não entendeu nem o saete, imagina o resto. Mas aí depois eu acho que eu fui mostrando pra ela que eu sabia um pouquinho. Aí, ó, a Gabi mandou aí como é que escreve. Sim, então eu também ouvi muito a minha mère d'accueil, né? A gente chama assim a mulher que acolheu a gente, que seria a nossa mãe, na casa, e ela falava todo dia quando eu chegava da escola, saete? E aí eu ficava olhando assim no começo e eu ficava com vergonha de perguntar o que que era. Eu só falava oui, oui. Eu imaginei que era, mas aí depois eu descobri realmente que não é algo certinho, que para falar assim, mas é o que quer dizer, né? Tu, se passei bien, durante o dia, né? Foi tudo bem. Então, eles usam bastante isso no final do dia para perguntar como foi algo.
Então, alguma prova, talvez algum evento importante, né? Minha viagem, né? Alguma coisa assim. Sim. Bom, eu tenho aqui outra expressão que também a minha mère d'accueil usava bastante quando a gente ia jantar. O que que ela fazia? Ela fazia assim e falava je t'en prie. Je t'en prie. Eu achei muito estranho. Essa expressão a gente aprende normalmente no começo, mas por algum motivo eu não tinha aprendido ela e eu achei estranho quando ela me falou. E quer dizer algumas coisas diferentes. Quando ela fez assim e falou je t'en prie, ela queria falar fique à vontade, não hesite, pode se sentar à mesa, né? Ela falava assim para eu me sentar e depois ela se sentava. Então, je t'en prie seria isso, fique à vontade, por exemplo. Ou se alguma pessoa quer passar, você fala je vous en prie. Je vous en prie é a expressão formal, né? Com vous. E je t'en prie é a expressão informal com tu. E aí, se alguma pessoa quer passar do seu lado, você fala je vous en prie. Pode passar, fique à vontade. Ou também pode ser de nada, o mesmo que de rien. Então, se você fala alguma coisa, merci pour avoir fait cette chose-là pour moi. Obrigada por fazer aquela coisa para mim. Você fala je vous en prie, je t'en prie. De nada. Eu conhecia Então, só esse sentido aí. Eu só sabia como, tipo, de nada, como de rien. Je vous en prie, je t'en prie. Eu acho que eu teria a mesma reação se fizessem isso na hora do jantar. Eu ia falar, mas eu não agradeci ainda. Tipo, o que você tá falando? sim. Então, esse é bem legal. Fique à vontade. Je t'en prie. E eu tô aqui com a colinha. A gente fez um roteirinho, né, gente? Eu tô aqui com a colinha. E o próximo eu queria até agradecer a Gabi, porque eu errei isso lá no intercâmbio e ela depois gentilmente foi me corrigir. Na hora de se despedir, tem vários jeitos de você se despedir. Um que eu mais uso é au revoir. E eu não sei, eu acho que eu escutei alguém falando, eu devo ter escutado falando, eu inventei de falar à toute à l'heure. À toute à l'heure. E aí, só que eu achei que fosse sinônimo de au revoir, tipo, tchau, fui embora. Só que não, é tipo, até daqui a pouco. Aí o que aconteceu? A gente tava na casa de uns amigos, aí a gente tava indo embora pro resto do dia, a gente não ia voltar pra lá. Aí quando eu falei isso, eles ficaram tipo, ué, mas você vai voltar? Aí eu fiquei tipo, não, eu estou indo embora, a tout à l'heure. Aí eles, então você vai voltar. Eu, não, eu estou indo, a tout à l'heure. E aí, tipo assim, amigo, o que você tá falando? Não tá fazendo sentido. Então, fica aí também essa dica de expressão pra você não ficar nesse mesmo impasse que eu fiquei na hora de me despedir de francês. Sim, eu fiz até um vídeo essa semana com algumas expressões para se despedir e a Tutalã tá lá. Eles falam bastante, muito usada por eles. Que quer dizer daqui a pouco, né? Então, só se você vai ver a pessoa daqui a algumas horas. Bom, gente, vão falando aí nos comentários se vocês conhecem essas expressões que a gente está falando, tá? Não esquece de mandar o coraçãozinho também, para incentivar a gente aqui a fazer mais lives como essa. Bom, o próximo, essa expressão é muito engraçada e eu lembro dela porque me marcou, né? Eu achei a expressão muito diferente. Como se fala pneu de gordura, por exemplo, na barriga? Tem uma expressão muito engraçada para isso. Salut, Denis. Então, a expressão é le poignet d'amour. Le poignet d'amour. Eu achei muito engraçado que seria os pneuzinhos de amor. Então, eles usam essa expressão para falar j'ai quelques poignées d'amour. Eu tenho alguns pneus do amor. Então, eles colocam isso, não sei se é para amenizar, não sei. Mas com Acho que é certeza porque é tem história. fofinho, de apertar, sei lá. Alguém já conhecia essa? Eu acho que essa aí não é possível. Alguém já sabia falar pneuzinho em francês? Qualquer coisa, comenta aí. Se você for o gênio, já sabia falar pneuzinho em francês. Mas vocês têm que concordar que é melhor do que falar pneu, né? Le poignet d'amour fica mais bonitinho. É fofinho. Eu achei fofinho. O outro que a gente separou aqui é anti-demi-tour. Teve um dia que eu tava saindo de casa e aí eu tava até com uma calça branca e aí eu percebi que tava chovendo muito forte. Eu ainda não tinha comprado o meu guarda-chuva, meu parapluie. E aí eu tava saindo, eu voltei e aí a minha host, a minha mère d'accueil, ela falou assim, un petit demi-tour, que seria tipo uma pequena meia volta, né? Você tava indo pra um lugar, opa, faz um giro de 180 graus e volta atrás.
Então, eu não conhecia essa expressão, ela faz muito sentido, né? Se a gente for parar pra pensar, de fato, dei meia volta e voltei atrás, mas eu não conhecia também. Essa eu também não sabia. Fiquei sabendo com você. Então, aqui a Luísa falou que ela sentiu o mesmo com a expressão sair. Sair quer dizer que a gente está pronto. A minha professora usava muito essa quando eu tinha aula de francês, no começo. Ela falava assim, vamos fazer o dever. Aí eu começava a fazer o exercício, aí ela pedia para eu falar sair quando estivesse pronto. Então, sair quer dizer, assim, terminei, tá pronto, acabou. E aí aí ela falava depois onde vai, então vamos corrigir. Então, ela sempre falava sair quer dizer isso, terminei, tá pronto. Sim. Bom, tenho aqui duas expressões que são similares. Ça marche e ça roule. Vocês conhecem? Me dizem Essa aí. usava demais. E esse sarrudo, eu nunca tinha ouvido antes. Essa marcha até que tudo bem, mas esse sarrudo, nossa, parece que vem Montpellier pra mim, tipo, vem do intercâmbio. Ó, eu vou traduzir literalmente isso. Ça marche significaria isso funciona. E ça roule, isso rola. Não quer dizer nada na tradução literal. Ça roule e ça marche você pode usar para concordar com algo, tipo ça va. Quando a pessoa pergunta, tu veux aller au restaurant? Você quer ir ao restaurante? Aí você fala ça marche, ou ça roule. Sim, eu quero ir, concordo. O ça roule também pode ser ça va, tudo bem. Ça roule? Oui, ça roule. Tá tudo bem. Então tem esses significados. Vocês Toda conheciam? vez que a gente ia combinar de sair, era um sarrulo, samarcho. E pelo menos é sinal de que tava dando certo, né? Que a gente tava concordando e tava indo sair. Acho que é bom Sim, sinal. sim. Muito melhor que usar ça va. Tentem usar aí o ça marche. Gosto bastante. E quando você acaba não indo num evento que você falou, sarrulo, samarcho, então você falou que ia, tudo bem, e aí você não vai, em português a gente diria que você dá um bolo na pessoa. Alguém sabe como é que fala isso em francês? Eu acho que é das minhas expressões favoritas. Eu lembro que até lá no intercâmbio teve um dia que eu falei com o professor como que falaria em português essa expressão, que seria donner un gâteau, ou algo assim, tipo, dar um bolo. E alguém sabe como é que fala? A expressão é poser un lapin. Como é que traduz isso literalmente, Gabi? Colocar um coelho. Colocar um coelho não faz nenhum sentido. Mas dar bolo também não faz nenhum sentido, né? Tipo, você nem foi, como é que você deu bolo? Não sei. Essas expressões, no fundo, não fazem muito sentido e é por isso que eu acho tão interessante, porque às vezes, quando você tá lá fora e você tenta traduzir, que aí você percebe, tipo, nossa, realmente, né? Não tem nenhuma lógica, por isso que a pessoa não me entendeu. Realmente, donner un gâteau não faz nenhum sentido. Por isso que, eu não Sim, sei, eu gosto dessas fronteiras que a gente acaba reconhecendo um pouco mais sobre a nossa linguagem, as nossas expressões, as nossas manias, quando a gente vai ali na fronteira com o outro. Eu acho isso bem interessante. sim, isso daí chama expressão idiomática, que se você traduzir não tem nenhum sentido. São frases estranhas, tipo ficar em cima do muro, que é não saber que lado escolher. Ficar em cima do muro não significa nada, mas é assim que a gente fala, para falar que não tem escolha. Mesma coisa com poser un lapin, não precisa fazer sentido. Gente, só para vocês que estão preocupados de não saber como escrever as expressões, eu vou fazer a gente vai fazer posts com algumas expressões e eu também vou fazer um PDF completo que eu vou colocar no Telegram com todas as expressões que a gente falar aqui, tá? Então, se você não precisa se preocupar, fica aqui com a gente vendo como que fala e depois você vai ter todas as expressões por escrito. Isso aí. Preocupa primeiro com falar e entender, aí depois você vai lá e pratica a escrita. Sim. Bom, então aqui a próxima expressão francesa. Quando eu quero falar, tô nem aí, não me importo. Como falar isso em francês? Eu trouxe 3 jeitos de falar. Ça m'est égal, je m'en fiche. Essas duas são, ça m'est égal é um pouquinho mais formal, né? A gente não fala para qualquer um mesmo assim. Je m'en fiche também você pode falar para as pessoas. E a última é vulgar, porque tem um palavrão, né? Que é je m'en fous. Eu não quero falar aqui o que é em português, se você quiser falar, mas é a expressão vulgar para tô nem aí. Tô nem aí.
não me importo. Ça m'est égal, je m'en fiche, je m'en fous de ce que tu penses. Tô nem aí pro que você pensa. Mas aí você não vai falar o je m'en fous pro seu chefe. Tipo, ah, tô nem aí. Entendeu? Aí você fala, ah, ça m'est égal. Não usa Sim, com o seu chefe. Fica você falar por je m'en aí. fous, ele te despede na hora. Nem pros amigos, assim, porque é muito vulgar e é bem forte. Então, não pode falar pra qualquer um je m'en fous. Depende dos amigos. Depende dos amigos também, né? Tem gente que é mais de boa. Mas enfim. Sim, Lembra no início da live que eu falei que às vezes tinha algumas coisas que não é que estava errado o jeito que eu falava, mas que não era o jeito usual que eles comentavam? O próximo exemplo é tipo o exemplo que me marcou em termos disso, que é o pas de problème. Aqui em português, quando a gente vai falar que não tem problema, não tem problema. Então, para o francês, a primeira tradução, a primeira transposição que eu fiz foi pas de problème. E não tem nenhum problema, olha, pas de problème, se tu parles comme ça. Não tem problema se você falar assim, mas eles costumam falar pas de souci. Então, não é que tá errado o pas de problème, mas eles costumam falar o pas de souci, então vai dar aquele ar mais de pertencimento, de nativo, se você falar o pas de souci em vez do pas de problème. Pelo menos foi o que eu notei lá em Montpellier. Você também notou isso, Gabi? sim, notei. A minha mère d'accueil falou bastante pas de souci pra mim. Então, eu também não conhecia e eu uso bastante com os meus alunos. Então, quando eles falam, atrasei 5 minutinhos, je suis arrivé 5 minutes en retard, eu falo, pas de souci. Isso é normal, não tem problema. Então, a gente usa bastante. Bom, eu trouxe duas expressões aqui também. A gente já aprendeu a falar, tô nem aí, não me importa. Agora eu não aguento mais, eu estou farta. Como que a gente fala isso em francês? Tem dois jeitos de falar. J'en ai marre. J'en ai marre de mon patron que n'arrête pas de me faire des reproches. Eu não aguento mais o meu patrão que não para de ficar falando coisas pra mim, falando que eu faço tudo errado, por exemplo. Então, você fala j'en ai marre de mon patron. Ou j'en ai ras-le-bol. Eu estou farta, não aguento mais meu patrão. J'en ai ras-le-bol. Esse daí eu acho muito engraçado, por isso que eu lembrei. Que a professora fazendo assim, falando j'en ai ras-le-bol de mon patron. Essa eu confesso que eu não conhecia, acho que eu nunca ouvi. Se eu ouvi, eu não entendi nada, então meu cérebro nem identificou. Então, isso aí pra mim é novidade também. Eu não sei. E, além de Janemar, você também pode estar com flemme, avoir la flemme, que é quando você tá com preguiça. Eu lembro que eu aprendi essa com uma música, que eu, sei lá, eu gosto de ouvir música pra poder tentar fixar melhor a pronúncia e tal. E é uma expressão também que eles usam. Eles não costumam usar a palavra preguiça. Eles costumam falar, tipo, j'ai la flemme, em vez de falar preguiça, flemme. Ui, eu gostei bastante dessa também. Achei diferente. Por exemplo, j'ai la flemme de faire les devoirs de français. Tô com preguiça de fazer os deveres de francês. Mas não tenho preguiça. Isso é tão eu. Bom, vamos passar aqui para a próxima parte da nossa live. Gente, quem perdeu o começo, não se preocupem com a escrita que a gente vai fazer post e mandar PDF com as expressões, tá? Não esqueçam também de tirar um print aqui e marcar a gente. Se vocês quiserem. Eu beber água pra tirar o print, tá, gente? Eu tava bebendo água e você fala pra tirar o print, não, né? Perdão. Sim. Pronto, agora vocês podem tirar o print, se possível, sem a gente estar fazendo careta. Marquem a gente que a gente volta aqui mais vezes. A gente fez intercâmbio juntas, então temos muita coisa para falar. Bom, vamos para a parte de como os franceses falam. Quando a gente está aprendendo francês ou qualquer outro idioma, a gente precisa, é legal tentar imitar o jeito que eles se comportam, que eles movem a boca, que eles falam. Então aqui a gente trouxe algumas coisas que vai fazer parecer que você é mais um francês. Primeiro, duas palavras que eles usam muito e que eu não conhecia quando eu fui na França. A primeira, que quer dizer um homem, um cara, um rapaz, sei lá, enfim, isso, homem, cara. Que tem duas palavras, gare, um cara, un mec, que também significa cara. Eu lembro que o meu frère d'accueil, o meu irmão, né, lá na França,
ele estava contando uma história e ele sempre contava fora de contexto, então ficava difícil de eu entender. E aí ele estava contando e eu só entendia as palavras Mac. E aí eu ficava, o que que é Mac? Pra mim, a única coisa que eu lembro de Mac é MacBook. Então eu fiquei, é MacBook que ele tá falando? Ele tá falando de computador? E aí, no outro dia na escola, eu descobri o que que era Mac, que é cara. Então eu perdi toda a história, né? Ele tava falando de um cara lá que eu não sei o que que é, mas enfim, Gar e Mac, eles usam muito. Então é muito importante saber. Não vão falar tanto oma assim. Eu acho que eu pensaria em maquiagem, se pá. Igual você falou que pensou Também. em computador, eu acho que ia ficar assim, gente, ele foi na MAC, será que ele comprou maquiagem? O que ele tá querendo me contar aqui? Eu acho que eu ia pensar nisso. Eu jamais também ia imaginar, antes de ir, né, que seria, tipo, garçom. Sim. E essa coisa que fez assim, com a minha cabeça quando eu descobri, eu quero contar pra vocês. Existe uma coisa no francês que chama verlan, que é tipo colocar as coisas no inverso, a sílaba no inverso, não é a palavra tipo amor, Roma, não, é tipo invertendo as sílabas. Então, o verlan já é um verlan porque ele é l'envers da própria palavra. E o maior exemplo pra mim que fez com a minha cabeça foi aquele cantor, compositor belga que é o Stromae, que é um nome que você fica assim, será que isso é sobrenome? Será que é isso aqui? Mas na verdade é o inverso, é o verlan de maestro. Então, Stromae, maestro. E isso fez com a minha cabeça. Eu achei super interessante. E esses verlans servem bastante para complicar a vida da gente que é estrangeiro, porque quando eles falam, às vezes você fala assim, será que eu não conheço? Será que eu deveria inverter essa palavra para ver se faz sentido? E um exemplo muito comum é inverter a palavra mulher, que seria ficar tipo lermu, que aí em vez de falar femme, fala meuf. E não é tão intuitivo, né? Porque na escrita não fica exatamente igual o inverso. E outro exemplo também é falar uf pra fu, que é doido ou... É doido? Não é? Ufa é doido, louco. Confirmando aqui com a professora, gente. Então, eu achei essa questão do verlan muito interessante. Eu não sei se vai virar tendência aqui no português, mas eu apoio, porque eu acho bem legal. Dizem que essa linguagem dos verlans, ela começou porque para os jovens se comunicarem entre si e os mais velhos... Ops! Bom dia! Tudo jóia? Tranquilo por aqui. E os mais velhos não entenderem. Pato sim. Tanquete pá. E os mais velhos não entenderem o que eles estavam falando. Então, dizem que foi nesse sentido, assim, que surgiu o verlan. Mas hoje em dia eu acho que todo mundo usa verlan. Não é coisa de gíria de jovens, não, né? Acho que tá mais disseminado. Não, eu acho que até os adultos usam também. Não em contexto formal, mas entre amigos, acho que os adultos também usam o verlan. Que você falou que é l'envers, que quer dizer inverso em francês. Então ele é bem interessante. Você falou o verlan de festa? Fête? Ou não? Pode falar, eu não anotei aqui, não. É teuf. Teuf. Então, festa é teuf. E é isso. Eu acho muito legal o verlan. E eu aconselho vocês a pesquisarem mais sobre eles. Bom, gente, agora eu vou falar de um jeito que só de você fazer isso, você já vai estar parecendo um francês, tá? Quando a gente começa a pensar em francês, principalmente quando a gente está no começo, a gente pensa muito, né? Então, por exemplo, eu quero falar eu me chamo Gabriela e moro em Brasília. Eu não vou falar, eu vou pensar, né? Então, a gente pensaria em português. Eu sou a Gabriela e eu gosto de francês. A gente pensa assim, né? E em francês, eles pensam de um jeito que a gente acharia meio estranho em português, que é Então a gente vai falar je m'appelle Gabriela, j'aime le français, je ne sais pas quoi dire. E eu não sei o que falar, né? Então eles usam o para pensar. Então, se você quiser parecer um francês, você vai falar entre as frases. E também bah, eles usam bastante. Bah oui. Você gosta de francês? Tu aimes le français? Bah oui, oui. J'aime le français. Então, só de fazer isso, você vai estar parecendo um francês. Sim, é trocar o pelo E colocar já dá uma diferença. Oui. E outra coisa também, para poder dar um ar mais francês, é você trocar o oui, que é sim,
pelo ué. Então, em vez de você falar oui, bah oui, você pode falar bah ouais, porque aí já vai o combo francês aí. E outra coisa também é juntar o je suis, o que eu acho até bom, porque esse e é um pouquinho difícil às vezes de fazer o je suis. Você pode juntar e falar suis. Assim, você pode fazer isso em ambientes informais, né? Você não vai na entrevista de emprego com seu chefe, je suis Lorena. Vai falar je suis Lorena. Eu sou a Lorena. Mas no meio informal, quando você estiver assim, querendo pagar de francês na rua, você pode falar o suis. Suis, emendado. Je suis brésilienne. Sou brasileira. Aí ela vai falar, a pessoa vai ficar surpresa. Nossa, você é brasileira e fala como um francês? Não é para tanto, mas já dá uma ajudada. Sim. Bom, outro jeito de falar como um francês. Põe quoi e moi no final de todas as palavras, de todas as frases. Por exemplo, j'aime le français. Eu gosto de francês. Eu posso falar j'aime le français moi. Moi não quer dizer nada, assim, tá repetindo. Eu gosto de francês, eu. Seria tá repetindo. Para enfatizar. Mas eles usam. Então, j'aime le français moi. Je veux aller en France moi. Eu quero ir para a França moi. Então, eles usam bastante isso no final das frases. E também a palavra quoi, que seria, por exemplo, o que. Você pode falar uma coisa, novidade, aí você fala quoi, o que, quoi, je ne crois pas, eu não acredito. Ou você pode usar o quoi no final, por exemplo, para terminar uma frase. J'aime le français parce qu'il est une très belle langue, il est intéressant quoi. Para terminar a frase. Então você pode usar o quá também assim. Eles usam bastante. É tipo o nosso tipo, um pouco, eu acho. É tipo Tem mania de falar tipo no final das frases, assim. Eu gosto de francês, tipo. J'aime le français, quoi. Eu acho que é um pouquinho parecido. Lógico que não dá para fazer equivalência entre gírias das duas línguas, né? Mas é um pouquinho parecido o uso, eu pelo menos considero. Sim. Bom, aqui eu anotei outra coisa que eu achei muito estranho quando os franceses estavam falando. Toda hora eles falavam up, up. Escreve H-O-P, up. E eu fiquei me perguntando, o que é isso? É para chamar atenção, é uma onomatopeia, tá? Não é uma palavra. É para chamar atenção, para começar alguma coisa. Então, por exemplo, o professor está vendo ali que a turma já está pronta, ele fala up, on commence. Ou up, on y va, a gente vai, vamos, né? Up, on y va, vamos. Up, up. Para a gente pegar alguma coisa. Tom vers de l'eau, up. Então, você fala para dizer isso. Esse up eles usam o tempo todo para um monte de coisa. Então, você vai ouvir up, up para lá o tempo todo. Pode ser uma coisa, tá quase caindo, fala up. Vai te dar uma coisa, fala up. Em vários sentidos. Vamos lá. Eu acho bonitinho. Sim, eu também. Eu gostei. Bom, outra coisa aqui é não falar o ne, né? Você que já está estudando francês sabe que a negação em francês é, por exemplo, eu não gosto de francês. Je n'aime pas le français. Je ne mange pas de chocolat. Eu não como chocolate. Então, ne e pas antes e depois do verbo. Mas os franceses, na fala, na oralidade, no cotidiano, não usam o ne. Então, só vai falar pas. J'aime pas le français. J'aime pas le chocolat. J'aime pas la France. Entendeu? Então eles vão falar só o pas. Mas na hora de escrever, lembra de colocar o ne, ou então se for antes de uma palavra que começa com uma vogal, pelo menos o N e o apóstrofe, não esquece disso. E falando em ne, uma outra expressão que eu percebi, que é daquele mesmo campo de não é que tá errado, mas eles falam de outro jeito, na hora de fazer a transposição do português para o francês, o mais intuitivo para mim era falar, por exemplo, sei lá, j'aime seulement le français. Eu amo somente o francês. Não sei por que veio essa frase, mas é isso aí. Usando, tipo, essas palavras que parecem um pouco mais meio vibe Google Tradutor, assim, direto do português. Não é que tá errado, essa palavra existe, mas eles usam o ne que, tipo, je n'aime que toi. Eu não amo que você. Seria mais ou menos algo assim. Então, em vez de falar eu amo só você, eles falariam eu não amo
que você. É um pouco. É esse tipo de coisa que eu tô falando. Na hora de traduzir, parece que não é tão intuitivo. Mas pra eles é mais intuitivo assim, é como eles costumam falar. Então você vai pedir alguma coisa, aí vamos supor que você comeu bem pouquinho. Aí eles vão falar, oh, tu manges que ça? Você, tipo, só come isso? Você só vai comer isso? Eles não vão falar só isso, eles vão falar não que isso. Acho que deu pra entender, né? Essas coisas são difíceis de explicar. Deu pra acompanhar, gente? Eu tô me embolando aqui, falando, ninguém tá entendendo nada. Vocês entenderam como que usa o ne que? É no lugar do salmão, que é somente. Ou só. Isso. Somente, só. Perdão, essa música é velha. É. E também tem o T'inquiète pas, que eu acho que usa bastante. Esse T'inquiète pas é tipo, ah, não se preocupe. Então, o normal pra gente, novamente, seria falar, tipo, não se preocupe, ne te préoccupe pas. Assim, tá certo? Não, na verdade não existe. Muitos alunos falam ne te préoccupe pas, mas não existe isso. Eu Tem achei o que preocupé, existisse. mas não fala. Não falam, eles não falam assim, ne te préoccupe. Eu achei que existisse, mas eles não usassem. Tipo, pas de problème, pas de souci. Mas não existe Eles de não fato? existem. Não, Chocada. eu acho que tem o verbo, mas não é usado dessa forma. Tem o verbo, mas não é usado para falar de preocupar com a pessoa. Ah, que susto. Então a gente tá falando mais ou menos a mesma coisa. Então, para poder querer, quando você quiser dizer pra pessoa não se preocupar, não traduz vibe Google Tradutor, cada palavrinha. Fala, por exemplo, ne t'inquiète pas. No caso do tu, né? Do tipo, não se preocupe, não te preocupes, na verdade. Sim. E aí, se for uma pessoa que você trata, tipo, vous, né? Um pouco mais formal, tipo, ne vous inquiétez pas. Essas duas ficam variações ali, né? Dependendo da formalidade, o tu e o vous. E para poder fechar essa. Perdão. Não, eu só tava falando que eu gosto bastante dessa expressão, t'inquiète pas. Pode continuar. Eu já vi ela escrita TKT pá. Eu lembro que a primeira vez que eu olhei eu falei ticket, mas não é t'inquiète pas. Eu não sei se é tão usual, mas eu vi digitado assim uma vez. E para fechar essa parte de como que eles falam, uma coisa que eu tenho muita dificuldade, que eu sinto que, eu não sei se eu corrigi, mas que eu pelo menos melhorei no meu intercâmbio, é esse fechado que a gente comentou do do parce que, porque a gente tenderia a falar igual o nosso que do português, quando a gente fala, por exemplo, o que é um que mais aberto, mas lá é dentro da gorja, da garganta, assim, é um parce que, é uma coisa meio imponente, assim. E eu lembro de uma música que eu gostava de ouvir. Aí o cara falava, tipo, on se sent avec un regard. Regard é tipo um olhar. E aí eu falava, nossa, mas ele fala tão profundo, será que é assim? E sim, é assim. Daí eu ficava no tram. O tram é tipo um metrô, só que em cima da terra. É um trenzinho muito típico lá em Montpellier. Eu usava ele todo dia pra ir pra escola, pra voltar. É o meio de transporte de lá. E aí eu ficava lá dentro do tram, treinando esse je parce que regard. Eu acho que eu melhorei um pouquinho. Obviamente não sou igual uma francesa, fiquei aqui igual uma retardada falando. Fiquei. Mas eu acho que eu consegui pelo menos identificar que isso é importante. Às vezes até a diferença da pronúncia do que pro que seria o nosso do português, faz diferença na compreensão do que você está falando. Quando você vai falar no singular o le, que é o artigo definido? Eu não sou boa de nome. Artigo definido. L'article definido. Ele tá no singular, então é le, L, E. E quando você faz mais aberto, que é o le, é o L, E, S. Então, singular e plural. Se você falar le, querendo dizer o plural, as pessoas não vão te entender. Então, é importante fazer essa diferenciação, até pra gente poder se comunicar melhor. Sim, se fala, por exemplo, le bus, o ônibus. Le bus, os ônibus. Então, só dá pra saber por causa do artigo. Isso é alguma coisa que a gente tem que prestar atenção também por causa do verbo ter, né? Je é eu. Je, eu tenho. Então, você não pode falar je pro eu. É je e je. E é um erro que os brasileiros cometem bastante. É sutil, né? Eu acho sutil porque a gente não tem esse no português. Não, é um som que não existe. É difícil da gente entender. Isso e o R? O R, não sei, eu sinto que ele tem uma cota de R's por dia, a minha garganta, e agora já acabou.
É muito forte, é muito firme o R deles. Mas Sim, chegamos a uma parte que eu acho que é a parte do bar. Eu pelo menos acho que pode chamar essa parte da live assim, né, Gabi? Que eu acho que a pode. gente não aprende isso nas aulas, né? Na hora que a gente tá tendo livro, a gente tá tendo aula de francês no livro, sei lá, a gente não tem o módulo bar, soirée, que seria tipo. Como é que eu traduzo soirée? Noitada, Rolê, sei lá. Aí, noitada. rolê. Nossa, noitada Tudo ficou fechou. pesado, né? Mas enfim, acho que a gente vê, tipo, como salvar o meio ambiente, entrevista de emprego, e acaba não vendo isso. Então, lá no intercâmbio, nas saídas da vida, a gente foi aprender. Primeiro como que fala, uma expressão que é para poder falar quando você sai passando de bar em bar, que é tour de bar. Tour de bar. Que em inglês é o pub crawl, que é quando você sai, tipo, engatinhando entre os. Engatinhando é uma figura de linguagem, tá? Entre os bares. E a gente fazia isso em Montpellier. Não engatinhando, né, gente? Mas de sair de um barzinho para outro, de um restaurante para o outro. Porque, como era um centrinho, era tudo bem pertinho, dava para ir para um lugar, depois ir para outro. E quase nenhum lugar pagava para entrar. Então não era tipo, vou ficar aqui para sempre porque já paguei R$ 20 para entrar. Então, eu gostava disso, porque daí a gente ficava mais integrado à cidade. Eu não sei, eu gostava da soirée lá. O que você achava disso, Gabi? Sim, essa questão da cidade ser pequena e ter tudo próximo é algo que eu sinto falta em Brasília. Aqui a gente só consegue ir para um lugar e de carro. Lá a gente andava, dava a volta na cidade a pé, então era muito bom. E, bom, duas expressões aqui para falar. Esse daqui a minha professora ensinou lá na escola. Eu tinha aula à tarde que eles ensinavam coisas que não ensinavam de manhã. Então, desculpa, expressões que os franceses falavam. Então, ela ensinou como que falava ressaca em francês. Que ela estava falando de todo o vocabulário de bar, né? Então, ela falou avoir la gueule de bois. Então, avoir la gueule de bois. Bois é madeira. E la gueule seria tipo a boca, alguma coisa assim. E não tem sentido se traduzir, né? Mas avoir la gueule de bois seria estar de ressaca. Ou avoir mal aux cheveux, que seria ter dor nos cabelos. Não faz sentido também, mas como tá na cabeça, talvez por ter ali mal à la tête, né? Dor de cabeça. Então significa essas duas expressões, estar de ressaca. E para fechar a parte do bar e também o que a gente preparou aqui para hoje, como que fala shot quando você vai virar alguma coisa? Eu nem bebo, né, gente? Mas eu aprendi o vocabulário todo. Você fala cul sec para poder, tipo, quando você vai virar, tipo, shot, shot, shot. Aí fala cul sec. E être bourré é quando você tá bêbado. Então, être bourré. É isso, essas duas Sim. expressões que É. eu falei, eu não usei, mas eu aprendi. Sim, só deixa eu explicar aqui que o bourrer vem do verbo bourvoir, que é beber, né? Então é bourrer, estar bêbado. E cul sec, eu não vou explicar exatamente o que é cul, mas é a parte de trás do corpo, entendeu? A parte superior de trás do corpo. E aí o sec seria que o fundo do copo tá seco. Então, por isso Você que vai beber e vai ficar seco. traduzindo. Que seca e o fundo do copo tá seco. Enfim, são essas duas expressões. Sim. Vocês gostaram, gente? Eu adoro essas partes de expressões, igual eu falei, eu acho muito interessante. E acho que é uma grande vantagem do intercâmbio, você poder viver o idioma no dia a dia e você perceber quando que a gente aprenderia a falar QSEC no livro. Acho que isso nem deve ser permitido para um livro colocar QSEC no livro digital. Eu vou escrever aqui. Eu espero que vocês tenham gostado mesmo. É muito importante para você ir na França e já saber falar com as pessoas, né? E entender os filmes e séries. Isso é muito importante, porque os livros não ensinam isso. Então, se vocês gostaram, fala aí pra gente e que a gente faz mais vezes. Aqui a Luísa tá falando La Tournée de Bar. Se é La Tournée ou Le Tour de Bar. Bom, que eu me lembro, eu acho que era Tour de Bar, Faire Tour de Bar, je ne sais pas. Mas a gente vai ver
e aí eu falo depois. A gente fala depois. Mas é o que a Lorena anotou que é Tour de Bar. Eu fiquei na dúvida também agora. Os dois parece que existem. Adoro quando a resposta é essa, aí todo mundo fica feliz. Eu digitei aqui, apareceu Faire la tournée de bar e apareceu também Faire le tour de bar. Então, Pronto. vamos que todo mundo Então fica dá pra feliz. falar. Aí, mais uma expressão. Mas talvez la tournée até seja mais usual, que apareceu mais vezes aqui. Aí, ó. Acabou que a gente ia passar expressões para vocês e vocês passaram expressão pra gente. Adorei. Sim. Gente, muito obrigada. Marca a gente, que ajuda bastante aqui pra gente fazer live sempre, tá? Deem sugestões também de lives que você quer que eu faça com a Lorena. E essa daqui foi uma aula gratuita que eu faço toda quarta-feira agora. Então, na próxima quarta tem outra aula. Quer falar mais alguma coisa antes de terminar? Eu vou aproveitar para fazer um merchan. Se você se interessa por intercâmbio, se eu gosto da palavra paixão pelo mundo. Se você é apaixonado pelo mundo, por esse universo de aprender outras línguas, essa motivação de querer conhecer o diferente, outras culturas, depois vou adorar te receber ali lá no meu perfil, onde eu compartilho um pouquinho dessa paixão que eu acredito que talvez a gente tenha em comum. É isso. Te espero lá para falar de intercâmbio, dessa parte boa da vida. E é isso. Obrigada, Gabi, pelo convite. Obrigada. Obrigada, espero ansiosamente pela próxima live no seu perfil. Boa noite, gente. Bonne soirée à tous. Et bisous. Bisous.